Eu me emocionei hoje de manhã quando eu falei desse cumprimento da profecia, que Deus me permitiu viver para ver, porque foram muitos anos mesmo de espera. E você também deve se alegrar muito em poder participar desse movimento. Eu vou colocar aqui alguns textos que eu não vou mencionar e nem tampouco explicar. As mesmas de manhã. Não são diferentes, são todas. Tá só as da tarde. É 1, 2 e depois a 3. Tá? Mas eu agradeço muito o pastor Cid O'Neill. Quando eu estava ainda na fase de acadêmico, em 1979, muito criancinha ainda, né? E ele passou em Manaus, fez uma semana na nossa igreja, foi me visitar em casa. Eu era estudante de medicina, minha esposa enfermeira, e nós trocamos algumas ideias, e até no direcionamento da nossa especialidade ele ajudou. Eu agradeço muito a Deus pelo ministério dele e dessas pessoas que atravessaram essa fase difícil para poder ver o que está acontecendo hoje, porque isso é incrível, você ter o encontro de pastores, de líderes, trabalhando o aspecto da santificação, trabalhando o aspecto da reforma. Uma coisa tem que acontecer nos últimos dias: reavivamento e reforma. O que vem primeiro? Reavivamento, depois a reforma? Alguém pode ser reavivado se não estiver reformado? Alguém pode ser reformado se não estiver reavivado? As duas coisas têm que vir junto. A reforma sem reavivamento espiritual é fanatismo. Um reavivamento sem uma reforma é um falso reavivamento. Porque o poder de Deus, ele faz uma coisa na pessoa, que é mudar. Como você sabe que Deus está atuando em você? Porque você está mudando. E essa mudança todos percebem. Você mentia, não mente mais. Nem aquela mentirinha branca. Você ria e fazia brincadeiras dos assuntos sérios da saúde. Hoje você não admite mais ouvir certas anedotas sobre um assunto tão solene. Você exagerava e hoje não exagera mais, é uma pessoa moderada. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está tomando a sua vida. Você tem modificado nesses últimos anos? O que você mudou desse último ano para cá? A vida do cristão é como a luz da aurora, vai clareando cada dia mais, né? Até tornar-se dia perfeito. Encontrar um pendrive, isto mesmo. Então, vamos lá para essa partezinha. Eu gostaria de fazer um comentário ainda sobre o período da manhã, porque várias pessoas me abordaram na hora do almoço sobre uma coisa que eu gostaria de ter falado, mas o tempo não permitiu, então vou aproveitar uma parte desse tempo aqui. Pode passar, por favor? Ok, já chegamos na página, ainda não. Vejam bem, a íntima relação entre o corpo e a mente, por isso eu agradeci o pastor Cid O'Neill, ele preparou a mente de vocês para esse assunto que é sobre a mente também. Quando uma está afetada, ou quando um está afetado, simpatiza, o outro simpatiza com ela. A condição da mente influi na saúde muito mais do que geralmente se crê. A condição da mente influenciando na saúde. Tudo que diminui a força física e enfraquece a mente nos torna menos capazes de discernir entre o bem e o mal, menos aptos para escolher o bem, e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Regime alimentar, página 48 e 49. Então veja bem, tudo que diminui a força física. Nós já vimos que Satanás busca jogar as suas tentações para o nosso corpo, para enfraquecer a nossa força física. O que tem de enfraquecer a força física? Por exemplo, ficar sem exercício. Essa perna e esse braço ficaram 3 semanas engessado. Quando tirou o gesso, estava fininho. Tive que fazer muito exercício, 3 vezes por dia fisioterapia para recuperar parcialmente a força muscular. Para perder é fácil, para recuperar é difícil. Dormir pouco, você vai enfraquecendo. Se alimentar de forma inadequada, fazer uma reforma errada,
De vez em quando atendo no consultório uma pessoa pálida, anêmica, fraca. Doutor, é que eu estou fazendo a reforma de saúde, sabe? Pare então, por favor. A reforma de saúde foi feita para quê? Para melhorar a nossa saúde. Se você está fazendo uma reforma e a saúde está enfraquecendo, pode... desista. Você está no caminho errado. Eu vou contar uma tragédia que aconteceu com um parente meu. Daqui a pouquinho eu vou contar. Mas veja o que acontece. O que enfraquece a força física, ou diminui a força física, enfraquece a mente. E nós sabemos que a grande batalha cósmica é para conquistar o quê? A nossa mente. Então veja o que acontece quando você está enfraquecido por qualquer motivo. Nos torna menos capazes de discernir entre o bem e o mal. Você não sabe o que é o certo e o errado. Você tem dificuldade em saber. E muita gente vai se perder, não porque era intemperante, mas porque a intemperança o levou à impercepção, à falta de percepção espiritual. Outra coisa que a fraqueza faz, nos torna menos aptos a escolher o bem. Muito bem, você sabe, conseguiu discernir o que é o certo e errado, mas você não tem forças para fazer o que é certo. Diz ali, menos aptos para escolher. E daí? Faço isso? Você sabe o que é o certo, mas acaba escolhendo o que é o errado. Por quê? A sua mente está naquele estado devido às coisas que estão enfraquecendo o teu corpo. E a última parte do verso, nós temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Tudo bem, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você até está apto a escolher o que é o certo. Eu quero fazer isso. Mas na hora H, você não tem forças para fazer o que é correto. Pode avançar? Vejam, essa década passada na medicina é uma década muito importante, porque se descobriu o funcionamento do delicado mecanismo do cérebro, da mente humana. E eu fiquei impressionado com aquela apresentação do pastor mostrando onde está o centro do arrependimento. Que coisa impressionante. A córtex cerebral é onde estão os nervos mais sensíveis do cérebro e é o único local onde Deus se comunica conosco. E quando você ouve alguém falar assim, não me arrependo não. Se eu fiz e faria tudo de novo. Essa pessoa, a córtex cerebral dela, esses nervos aí estão um pouquinho longe. Porque a característica de uma pessoa que tem o poder de Deus, que tem o Espírito Santo, é que ela se arrepende. Davi errou muito, mas Davi se arrependia. Quando ele caía em si, isso aqui eu estou errado. E ele caía de joelhos aos pés de Deus e clamava por misericórdia. Né? Você se arrepende bastante? Várias vezes você pede perdão para sua esposa? A esposa pede perdão para o marido? Não, somos casados, mesmo ela tem que aguentar. Arrependimento aqui. Então, vejam, eles descobriram que no cérebro, toda a parte elétrica funciona movida pela química cerebral. O cérebro produz 3 substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Um deles se chama noradrenalina, o outro se chama dopamina e o outro se chama serotonina. Quantos aqui já ouviram falar na serotonina? Todo mundo. A serotonina, sem dúvida, é o mais importante desses neurotransmissores. Ela tem um efeito inibidor da conduta juntamente com um efeito modulador geral da atividade psíquica. Querem saber o que a serotonina faz no teu cérebro? Pode passar, por favor. A serotonina regula o humor. Aquele mal-humorado que falaram hoje de manhã aí, aquele ancião mal-humorado, aquele marido ou esposa mal-humorada, aquele diácono mal-humorado, ele deve ter a serotonina baixa no cérebro. Existe uma entidade, nós chamamos de distimia. Os distímicos é um tipo de depressão, mas é uma depressão muito camuflada. A pessoa pode até ser alegre, mas ela põe defeito em tudo. Ela chega na igreja, o som está alto, a solista desafinou, o piano está não sei o quê, o pastor não devia ter contado essa experiência. Enfim, chega em casa, já ouviram aquela propaganda? Lindo dia hoje, né? E ele mostra, mas parece que vai chover. Distimia. Gente, esse camarada está doente, ele precisa de tratamento. Ou pelo menos tentar a reforma de saúde, porque a reforma de saúde
pode melhorar a maioria dos casos de distimia de serotonina baixa no cérebro. Atua onde? A serotonina regula o sono. Sabe a pessoa que chega na hora de dormir, o sono vai embora e fica até meia-noite, 1, 2, 3 da madrugada? Com frequência. Ou então dorme aquele soninho, depois o sono vai embora e não volta mais. Só quando está amanhecendo o dia. Ou então dorme até a noite inteira, mas chega de madrugada, o sono vai embora e acabou. A pessoa dormiu pouco, mas simplesmente não tem sono. Serotonina está desregulada. Atividade sexual, a pessoa pode ficar apática sexualmente ou então ficar louco por sexo. O apetite, aí, na minha área, é muito importante isso. Muita gente não tem controle do apetite, não consegue superar o vício do chocolate, por exemplo. As massas, os doces, porque tem a serotonina baixa. Muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento médico para conseguir seguir os princípios de Deus. A serotonina regula o ciclo circadiano, é a função de todos os hormônios nas 24 horas. E sabe que hora que é desencadeado isso? Na hora que você vai dormir. A hora que você vai dormir, você dá o start para as próximas 24 horas. Quem vai dormir tarde da noite já estragou o dia seguinte. Essa é a verdade. Dormir tarde engorda. Dormir tarde causa mau humor. Dormir tarde causa depressão. As funções neuroendócrinas, a temperatura corporal, a sensibilidade à dor, atividades motoras e as funções cognitivas, memória, aprendizado. Tem gente que tem a cabeça, parece que não cabe mais nada. Tenta aprender uma coisa, fala, repete, o pastor Miguel vem e fala 200 vezes e não aprende. A memória ruim, acabou de ouvir aquilo e já não lembra mais, né? Serotonina afeta tudo isso? Pode avançar. Satanás sabe como é que funciona o nosso cérebro. Ele conhece muito bem antes dos cientistas. Antes dessa última década, ele já sabia da serotonina e da dopamina e da norepinefrina. O que afeta a nossa mente? Quais são os elementos do controle da mente? São esses 3 aqui. Pouco sono, sobrecarga sensorial e regime alimentar desequilibrado. Essas 3 coisas Satanás usa para esgotar a serotonina da nossa mente. Pouco sono, repitam comigo. Pouco sono, sobrecarga sensorial, regime alimentar desequilibrado. Satanás se empenha em nos alcançar por meio dos nossos sentidos. Vamos avançar. Pouco sono. No mundo inteiro existe um complô para fazer as pessoas dormirem tarde. Não é verdade? Os melhores programas são tarde da noite. Ora, melhor você trabalhar no computador, na internet, é de madrugada. As festas começam tarde da noite. Se você quiser participar, você tem que ficar acordado. Não é verdade? As indústrias hoje, tudo trabalha. A sociedade se tornou 24 horas. E o que é errado dormir menos? Qual é o problema de dormir menos? Interfere na habilidade de aprender. Deixa a pessoa irritada, cansada, apaga o bom humor. Perde a paciência. Acaba com a cortesia, perde a concentração, a criatividade, a memória. Só nos Estados Unidos, 200 mil mortes por ano, só de acidente de trânsito. Leva o quê? Ao uso de drogas. A pessoa, para poder ficar acordada durante o dia, já tem que ir lá tomar um cafezinho ou uma Coca-Cola. E essa mesma Coca-Cola e cafezinho já estragaram o sono da próxima noite. Porque uma dose pequena de cafeína é suficiente para prejudicar a qualidade do sono da noite seguinte. E como eu disse, repito, está escrito aí, privação do sono engorda. Pode passar. Estilo de vida no tempo do fim. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre alimentação, concluindo aquela parte científica, mas eu queria que ficasse claro essa questão. Se há uma coisa urgente, e eu louvo a Deus porque os nossos palestrantes são muito focados. Se você observar, os aspectos que eles têm abordado são fantásticos. Principais problemas mesmo da nossa alimentação é açúcar, gordura, estimulante.
As coisas mais importantes que você precisa mudar na sua vida é dormir mais e mais cedo, ser moderado na sua alimentação e fazer exercício regularmente. E se você observar, a gente dá a volta e acaba caindo nessa mesma coisa, que só nós teremos no tempo do fim. O mundo estaria assim. Veja a profecia do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, 4 e 5. Os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que quer dizer isso? É o prazer está acima. Eu faço isso porque eu gosto. Não interessa o que Deus disse. Eu gosto. Isso é você colocar o prazer acima da vontade de Deus? Até que ponto nós não estamos partilhando do mundo com esse sentimento que o apóstolo Paulo profetizou, mais amigos do prazer do que de Deus? Pode avançar. Um outro texto, ele é mais agressivo ainda. Ele diz lá em Filipenses, o seu Deus é quem? É o ventre. E continua dizendo, eles têm orgulho do que deviam se envergonhar. Eu vi um indivíduo dando para uma criança de 5 anos cerveja. E a criança achou ruim, claro, né? Mas ele, para incentivar o filhinho, falou assim, olha gente, que gracinha, ele já é um homenzinho. Pessoal, o que fica na mente de uma criança dessa que é ser homem? Usar bebida alcoólica. Tem orgulho daquilo que deviam se envergonhar. Está dando de beber para o seu próprio filho pequeno ainda? Pode avançar. Tem orgulho do que devia ser uma vergonha para eles, diz lá em Filipenses, pode passar também. Foi-me mostrado que a intemperança haveria de fazer o quê? Dominar o mundo. Em alarmante extensão, e cada um do povo de Deus precisa assumir uma atitude elevada no que se... Não estou conseguindo ler. No que respeita à mudança de hábitos e práticas. Foi mostrado para a senhora White que o mundo estaria mergulhado na intemperança. E ela faz um chamado a você e a mim nessa manhã. Cada um do povo de Deus deve assumir uma atitude elevada no que respeita a mudanças. Você está disposto a atender esse chamado de Deus para responder a esse convite de assumir uma posição elevada? Porque essa, como diz a Bíblia em Deuteronômio, será a vossa sabedoria. Eles vão olhar para vocês e vão falar, que povo inteligente e sábio. E é o que está acontecendo. Vocês lembram o que aconteceu? Recentemente saiu uma entrevista sobre os adventistas na revista Natural Geographic. Essa revista internacional famosa. Os pesquisadores procuraram as pessoas mais longevas do mundo. E dentre elas encontraram quem? Os adventistas do 7º dia da Califórnia. E eles contam até a experiência de uma senhora, né, que tinha acabado de renovar a sua carteira de motorista, 100 anos de idade. Tinha acabado de renovar a carteira por mais 5 anos. Isso é qualidade de vida. Mas perguntaram para um dos nossos líderes da conferência geral, doutor, o que o senhor acha da nossa saúde adventista está saindo nas revistas famosas? Esse ano saiu na revista Veja também, né? No ano passado também, revista Veja. Sabe o que o nosso líder da conferência geral respondeu? Ele falou, eu fico muito triste, eu acho que isso é uma tragédia. Não, doutor, mas o senhor não entendeu. As nossas filosofias estão sendo divulgadas nas revistas nacionais e internacionais, isso não é ótimo? Não. Agora o senhor vai ter que se explicar. Olha, é porque uma pequena parte da igreja segue as instruções que nós temos. Porque se toda a igreja seguir a luz que nós temos, nós vamos abalar o mundo. É verdade ou não é? Nós já estamos mexendo um pouquinho com o mundo. Imagina a hora que pastores, médicos, pais, filhos, os antigos na fé, os recém-convertidos, todos tivemos uma só voz, em uma só voz, levando a cura de Deus para essas pessoas. Pode avançar, por favor? Aquele texto de Deuteronômio, guardai-os, pois, se referindo a todas as leis e orientações de Deus, e cumpri-os,
porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Vejam, a irmã White escreveu: eu tenho me sentido muito triste. A irmã White partilhava desse sentimento desse médico da Conferência Geral. Olha o que ele escreveu: eu tenho me sentido muito triste ao ver que o nosso povo não tem aproveitado desta obra como deveria. Próximo. E agora, vocês que não são obreiros sim, obreiros leigos, voluntários. Também não gosto dessa expressão leigos, porque dá a impressão de alguém que não sabe nada. Mas são os voluntários que levam esta igreja. Queria que vocês fechassem um pouquinho os ouvidos, que eu quero falar para os líderes. Quero falar um pouquinho para os pastores. São textos que talvez você conheça. Mas vejam, quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, nos trabalhos da igreja e no lar. Isso serve para os voluntários também. Quando é que essa reforma de saúde iria começar a crescer? Mensagem de saúde do terceiro anjo estivesse chegando na sua plenitude. Essa profecia está se cumprindo hoje aqui nesse auditório, amém? Pode avançar, por favor. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Deus tem um plano. O que está acontecendo hoje aqui faz parte ou não faz do plano de Deus? Reforma de saúde seja uma parte desse último grande esforço. Por que ela usou essa expressão esforço? Porque não é fácil. Nós teríamos 2 encontros como este. Amanhã nós teríamos um outro. Por algum motivo não vai acontecer com mais 1.500 líderes. Deus sabe, você é um herói. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que todos vocês tiveram percalços e coisas que tentaram impedir vocês de virem aqui. Estou certo ou estou errado? Quantos aqui sentiram alguma dificuldade tentando atrapalhar? Levante a sua mão, por favor. Nós vemos orando por vocês e por esse encontro que este ano todo, porque a gente sabe que o inimigo realmente iria perturbar, ele não ia deixar a coisa ser fácil, mas glória a Deus, o auditório está cheio e vocês estão animados e dispostos aqui participando. Pode avançar. Guardai-os todos, pode avançar. O Evangelho da Saúde tem seus defensores capazes, mas seu trabalho tem sido muito dificultado. Por quê? Porque muitos pastores, presidentes de associações e outras pessoas que se acham em posição de influência têm deixado de dar à reforma de saúde o quê? A devida atenção. E ela diz: o maior perigo para o assunto da saúde são os médicos que não seguem, e são os pastores que não seguem. Por isso eu louvo a Deus, agradeço de coração ao Senhor, aos líderes da divisão sul-americana, da associação aqui, da união, das uniões, dos campos, por esse esforço concentrado, já tentando corrigir essa dificuldade. Pode passar? De Deus para os ministros. É uma importante parte do ministério apresentar fielmente ao povo a reforma de saúde. Não é uma partezinha qualquer, não. É uma importante parte. Há preciosas bênçãos a serem alcançadas se os ministros unirem a apresentação da questão da saúde com o quê? Com todos os trabalhos da igreja. Aproveitem o Ministério da Saúde, o Clube da Saúde, a ADRA, os jovens, envolver todos nesse grande programa. Pode avançar? Ainda para os ministros, aos meus irmãos de ministério eu diria: a todos incentivar e tomar parte na obra médico-missionária. E vede se não voltará rapidamente para as igrejas o fôlego da vida. Sabe aquela igrejinha que não vai, que não ganha almas, que tem briguinhas internas, sabe? Qual é a solução? A solução está aí: incentivar a todos a tomarem parte na reforma de saúde. O que vai acontecer? Vai haver um reavivamento daquela igreja. Pode avançar. A nossa vida, bem,
Eu não quero ler, eu vou deixar, vocês todos sabem ler. Então eu vou pedir que diminuam as luzes, coloque a música suave para tocar, e eu vou passar alguns textos rapidamente do Espírito de Profecia para você refletir. Ok? Porque cada um tem a sua compreensão, você mesmo vai explicando os textos na sua cabeça. E leiam esses textos que se seguem, até que eu diga pronto. Sabe, quando eu comecei a estudar medicina, eu não entendi esse texto. Atingimos um tempo que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Fica pensando, como? Será que os membros da igreja vão sair distribuindo chazinho para todo mundo aí? Ou um remédio que você usou para o teu filho deu certo, uma injeção você sai receitando para os vizinhos? É assim? Você sai curando os outros? Não. Isso se chama charlatanismo. Você não é preparado para medicar, mas todo brasileiro tem um pouquinho de médico, né? Você tem um problema, eu estou com uma dor, todo mundo tem uma receitinha para você, né? Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Certamente não é essa a obra médico-missionária que Deus deseja. E Deus me concedeu uma experiência no primeiro ano da faculdade que me abriu os horizontes nesse assunto. Eu estava indo para a faculdade, primeiro ano da faculdade, eu tinha uma motocicleta branca, e nós temos que ir todos de branco, lá para o estudo da anatomia. E eu ia saindo de casa com a minha motocicleta e o vizinho me chamou, morava em Manaus na época, muito quente lá, seu Vicente. E o seu Vicente, doutor Eduardo, espera um pouquinho. Ó, fiquei orgulhoso, já pensou no primeiro ano da faculdade já ser chamado de doutor? Pois não, seu Vicente. Ele disse, é o seguinte, minha esposa está muito grave. Ela tem uma pneumonia bilateral, pneumonia dupla, como costumam dizer. E ela está tomando os medicamentos, está só piorando. Então eu queria que o senhor entrasse aqui e visse a minha mulher. Aí o doutor, ó. Falei, seu Vicente, me perdoe, mas eu não sei nada. O primeiro ano da faculdade a gente aprende bioquímica, matemática, estatística, tudo menos medicina. Eu não tenho... Eu quero que você entre e veja a minha mulher. Tomei coragem e entrei. Quando eu abri a porta do quarto, minha gente, eu fiquei estarrecido. Um quarto totalmente fechado. Ali em cima estava uma senhora deitada, cheia de cobertores e um ventilador direto em cima dela. Na hora que eu abri a porta, os ratinhos, ó. As baratas nem fizeram questão, já estavam acostumadas com a presença humana ali. Uma sujeira para todo lado em cima dos móveis. E lá estava aquela senhora. Ao seu lado tinha uma vasilha cheia de secreção onde ela cuspia. E as mosquinhas voando da vasilha para o seu corpo, do seu corpo para a vasilha. Eu fiquei... Ao lado da sua cama tinha uma garrafa térmica cheia. Ela não estava comendo nada. A única coisa que ela aceitava era café. Passava o dia beberiscando o café. Não aceitava beber água, suco, outras coisas. A única coisa que ela aceitava era uma coisa geladinha, assim. Coca-Cola. Lá estava aquela garrafa de Coca-litro. É porque naquela época não existia de 2 litros, né? Esse PET agora já tem de 2,5, né? Tem até de 3. Não se assustem se tiver daqui a pouco aquele garrafão de 20 litros para você já colocar ali no bebedouro em casa. Vocês riem, mas é o objetivo da Coca-Cola Company é fazer com que as pessoas bebam refrigerante no lugar de água. O cheiro do quarto não estava agradável, não. Porque ela não tomava banho. Existe uma crendice popular aí que quem está com pneumonia não pode tomar banho, muito menos lavar a cabeça. Irmãos, amigos, companheiros de ministério, eu fiquei aliviado, porque apesar de não saber nada de medicina, eu sabia sim o que fazer. Eu acho que você também saberia, não saberia?
Muito bem, fazer. Vamos abrir essas janelas, vamos tirar essa vasilha cheia de secreção, vamos dar um banho nela. Enquanto dá um banho nela, vamos dar um banho também nesse quarto. Leva embora essa garrafa de café, ela vai tomar realmente suco de frutas, aguinha, para comer frutinha raspada, sopa de legumes. Dei as minhas orientações leigas ali e fui embora, feliz. Mas, irmãos, alguns dias depois eu ia saindo de novo de moto e o seu Vicente me chamou dessa vez mais alto ainda. Doutor Eduardo, espera. Gente, eu gelei, pensei comigo, pronto, morreu a velhinha. Encostei a moto. Pois não, seu Vicente. Olha, queria agradecer muito ao senhor. O senhor é um homem abençoado. Desde que o senhor pôs o pé aqui na minha casa, o senhor não passou nenhum remédio para minha mulher. Só orientou. E ela veio melhorando. Hoje ela está ótima. E ela estava na varandinha, deu um tchauzinho para mim, assim, a velhinha. Ah, irmãos, as portas daquela família se abriram para o recebimento do Evangelho. Esse é um testemunho que eu e você e todo membro da igreja